Galera, aqui é a Maria Júlia e esse é meu canal. Eu trouxe pra vocês mais um vídeo. Então hoje eu vou contar pra vocês uma resenha dupla do mesmo autor. Então hoje eu vou falar sobre dois livros do George Orwell, que na verdade ele é um pseudônimo para Eric Arthur Blair, e que ele era, escritor, jornalista. Ele era muito crítico dos regimes totalitários, à política. Apesar de ele ser socialista, ele era muito crítico até as suas ideologias. Então, assim, basicamente os seus livros eles vão tratar muito sobre isso. Todos os questionamentos que são feitos a partir dessa leitura são extremamente riquíssimos. Então, gente, ele foi aluno do autor do livro consagradíssimo aí de distopia, que é O Admirável Mundo Novo, que é o Aldous Huxley. Acho que é assim que se fala. Foram livros que me fizeram pensar muito e que me fizeram refletir sobre várias coisas. Então eu decidi hoje compartilhar com vocês essas duas leituras. Então primeiro eu vou falar com vocês sobre A Revolução dos Bichos, que foi lançado lá em 1945 e que basicamente vai contar a história de uma fazenda. Então nessa fazenda tem alguns animais e tem pessoas que vivem nessa fazenda que são os donos dessa fazenda e dos animais. E o que acontece, gente? Os animais decidem se juntar e vem um ancião, que é um porco, que ele é um ancião, ele vai contar ali e vai propagar o seu instinto e sobre todas essas considerações de revolução. Então, a partir daí, esses animais instigados a partir desse ancião, eles decidem fazer e se juntam e fazem uma revolução contra os humanos, porque eles querem qualidade de vida melhor, eles querem comida melhor, eles querem não serem explorados por esses humanos. Então eles decidem fazer essa revolução e eles tiram os humanos dessa fazenda, e agora eles são os donos dessa fazenda e decidem seguir a sua vida junto com eles, com algumas ideologias de igualdade, equidade, de justiça, de não exploração, sabe, viés e muito considerados muito bons e legais, mas quando a gente vê ali na prática não é exatamente isso que acontece. Então dois porcos, que é o Napoleão e o Bola de Neve, eles se autotitulam ali como os líderes ali daquela sociedade, que eles acabam sendo divididos socialmente ali, junto com as ideias deles. Então eles se autotitulam ali como os líderes, porque teoricamente eles são os animais mais inteligentes. Sendo que a partir daí começa a ir ladeira abaixo, porque é aí que a gente vê a questão do como eles se consideram mais inteligentes que os outros animais. Para governarem, eles precisam de melhor alimentação, eles precisam de melhores regalias, porque eles acabam se degradando muito por causa de todas as questões intelectuais que eles têm que usar para colocarem, para viverem ali uma sociedade boa. Sendo que acontece, gente, a sociedade ali que eles estão vivendo acaba passando por algumas dificuldades, e agora os animais que eles lutaram tanto para tirar aqueles humanos, para eles deixarem de ser tão explorados, eles agora começam a ser explorados pelos próprios animais, pelos seus próprios líderes. Eles acabam fazendo os 7 mandamentos ali para eles se dividirem e para que eles tenham aquela ilusão de igualdade. Então, eles são divididos aqui como: o primeiro, qualquer coisa que ande sobre 2 pernas é inimigo; o que andar sobre 4 pernas ou tiver asas é amigo; nenhum animal usará roupas, nenhum animal dormirá em cama, nenhum animal beberá álcool, nenhum animal matará outro animal, todos os animais são iguais. Então tem esses 7 mandamentos que são muito bonitos, sendo que quando esses porcos eles começam a governar, o negócio não vai ficar tão bonito assim. Toda essa ideologia que eles tinham ali de primeiro momento acaba não acontecendo. E esses porcos, para continuarem vivendo com as suas regalias, e eles começam a manipular algumas situações que vão acontecendo. Então eles acabam mudando alguns desses 7 mandamentos. Então, tipo assim, eles descobrem as camas e eles querem dormir nas camas. Eles vão lá e mudam o mandamento de nenhum animal dormirá em cama, exceto se não tiver lençóis. Então eles começam a mudar para que aquilo comece a ser aceitável. E assim, qualquer um que se levante contra isso, eles acabam dando um sumiço ali, como os regimes totalitários fizeram aí toda a sua história. Então esse livro, ele é uma fábula, ele é uma alusão à Revolução Russa que aconteceu e que é uma crítica direta. Então a gente tem o Napoleão, que seria a representação de Stalin, a gente tem o Bola de Neve, que é a representação de Trotsky,
E a gente vai ver como os próprios líderes, eles se revoltam contra eles mesmos, porque eles querem as suas regalias, eles querem o seu poder e eles querem governar. Então, qualquer pessoa que vá contra aquilo que eles estão falando é um potencial inimigo. Toda essa fábula que é feita é muito legal, é muito boa, é muito bem feita e a gente fica assustado até que ponto as coisas se desenvolvem e chegam. O quanto os porcos, eles com as suas regalias e querendo fazer tudo para que eles continuem sendo os governantes, a que ponto eles chegam. Eles exploram cada vez mais os animais eles não conseguem se rebelar, eles começam a acreditar naquilo que está acontecendo. Então a gente tem ali os cachorros com uma linha de frente ali como se fosse o exército para os porcos. A gente tem as ovelhas que só obedecem às coisas que os porcos falam, que os seus líderes falam. A gente tem até assim alguns questionamentos que são feitos pelos cavalos, mas como eles são criaturas muito certinhas, elas acabam assim deixando para lá alguns questionamentos. E gente, que livro foda! É um livro de 100 páginas, é um livro que te faz repensar sobre várias coisas, é um livro que eu acho tão foda, porque o próprio George Orwell, ele era, como eu falei, socialista, ele tinha essas convicções, mas ele faz críticas até às suas ideologias, porque tudo que é totalitário, tudo que é extremista, não dá certo. Ela ela começa muito bonita com seu discurso de somos todos iguais, queremos igualdade, mas quando chega o poder de fato, as pessoas elas não querem perder aquele poder, então elas fazem de tudo para continuar naquela posição. Então esse que é o mais interessante aqui nessa história, a gente fica assustado até que ponto isso chega. Eu acho que principalmente por causa da última frase, é a frase mais foda, eu acho, desse livro, que eu deixei marcada aqui, que a gente faz repensar sobre várias coisas que acontecem na nossa vida e vários questionamentos que são feitos. E eu acho que por isso que esse livro é tão incrível. Ele é um livro que você pode ler independente de sua idade, criança, jovem. É um ótimo livro aí para quem quer se aventurar em clássicos da literatura e não sabe por onde começar. Cara, Revolução dos Bichos, cara. De verdade, se você for ler George Orwell e não sabe por onde começar, primeiro leia a Revolução dos Bichos, que você vai gostar, e você vai começar a ler, e você quer saber o que vai acontecer no final, até que ponto tudo isso chega, e de verdade é assustador até que ponto tudo chega. Então assim, a última linha aqui desse livro é extremamente pesada, olha só. As criaturas de fora olhavam de um porco para um homem, de um homem para um porco, de um porco para um homem outra vez, mas já era impossível distinguir quem era homem e quem era porco. E é isso, gente. É muito foda, muito incrível. Recomendo demais que vocês tenham essa leitura por causa das críticas que são feitas, gente. E eu acho muito interessante, sempre falo aqui nas minhas resenhas, que quando você for ler um livro e você nunca pensa que esse livro ele é muito longe da sua realidade e que ele não combina com você, ai, tá muito longe, aconteceu, isso aqui é inspirado no que aconteceu na Rússia. Mas, gente, lembre... Sempre coloque em prática no seu dia a dia, no governo do seu país, no governo da sua cidade, como é que tá sendo essas pessoas que deveriam nos proteger, que deveriam lutar pela gente. Eles estão fazendo realmente o que eles deveriam fazer? Os seus interesses não estão acima do que eles prometeram que eles deveriam fazer, ou que eles deveriam de fato fazer porque eles são representantes do povo? E eu não canso de recomendar a Revolução dos Bichos, que foi o meu primeiro contato com George Orwell lá no final do ano passado. Então esse mês eu li outro livro desse autor, que foi o 1984, que foi o meu segundo contato com essa leitura, que já acho que foi uma percepção completamente diferente do que aconteceu com a Revolução dos Bichos. Porque a Revolução dos Bichos, como eu falei, é uma fábula, então, tipo assim, criança consegue ler esse livro tranquilamente, não necessariamente vai entender todas as mensagens, mas vai conseguir entender qual é o objetivo principal aqui da história. Já 1984, eu já não acho que é um livro para todo mundo, é um livro muito mais pesado, muito mais denso, e com críticas ao governo totalitário mais fodas ainda, porque ele vai mostrar ali no dia a dia, numa distopia, o que acontece, sabe? É um pouco extremista? É, mas de novo a gente consegue colocar em prática e observar em tudo que tá acontecendo coisas parecidas, sabe? Manipulação, distorção da verdade, fake news, sabe? Que tá muito atual ultimamente, independente assim se é no Brasil ou fora do Brasil, tá muito atual esses temas. E quanto isso acontece muito aqui
em 1984. Então esse livro foi lançado lá em 1949. E o que aconteceu, gente? Aconteceu uma guerra mundial e o mundo ele foi dividido em 3 grandes continentes, que é a Listânia, a Eurásia e a Oceania, que é onde se passa a história do nosso protagonista. Então, o que acontece, gente? Governos totalitários estão dominando o mundo e que a sua verdade é o maior de todas as verdades. E qualquer pessoa que vá contra o seu governo, essa pessoa está errada. Essas pessoas, elas são governadas pelo grande irmão, que é uma figura ali onipotente, onipresente, que os vigia 24 horas por dia, que está dentro da sua cabeça e que você tem que concordar com ele 100% das vezes. Você tem que denunciar pessoas que são contra o que eles acham, o que eles pregam. Você é privado da sua privacidade pessoal, inibido de ter amor, de ter paixão, compaixão com as outras pessoas, de sexo. Você é completamente inibido para você focar todas as suas forças e energias a aplaudir e a propagar a palavra do partido. Então, basicamente, gente, esse mundo tem a população, ele tem o partido, que é essa figura do Big Brother, que é o grande irmão. E a gente também tem os membros do partido e tem os seus ministérios. Então, basicamente, a gente tem o Ministério da Paz, que foca na guerra. A gente tem o Ministério do Amor, que foca na tortura. A gente tem o Ministério da Abundância, que é da fome, e tem o Ministério da Verdade, que falsifica e muda fatos da história. Então, assim, chega a um ponto que as pessoas não lembram nem como era antes desse governo estar em vigor. Eles não lembram, e se eles falarem qualquer coisa diferente, como eu já disse, né? Se eles falarem qualquer coisa diferente do que o governo está falando, você é julgado e condenado, torturado, quer saber se você está fazendo alguma aliança a governos opositores. É uma coisa muito de louco tudo que acontece. E como eu falei, nunca coloque como coisas completamente afastadas do seu dia a dia. Tudo que acontece aqui nesse livro pode ser muito real e pode ser muito atual. A gente tem uma população que vive na miséria, passa fome e que ela não se manifesta contra o governo e seus governantes. Então, essa crítica que é feita aos governos totalitários é impecável. É um livro pesado, como eu falei, não é para todo mundo, ele é muito forte. E assim, gente, eu tive alguns momentos ali que eu tive que parar de ler esse livro porque ele estava me fazendo mal. Ele tava, tipo assim, ele estava me doutrinando, porque tem diversos momentos que se passam ali, que eles vão falando sobre o que o governo falava. Então, tipo assim, tinha um minuto do ódio, que a população parava para gerar frases contra os seus opositores. Então, você tinha que gritar, você tinha que xingar, tudo que era contra o que o governo pregava. Então, o que é a missão deles? É destruir todo o seu poder de crítica sobre acreditar 100% em tudo o que o governo fala. Então, a gente vai ter todo esse livro narrado pela visão do Winston Smith, que é o nosso protagonista. E o que acontece, gente? A gente vai acompanhar o dia a dia dele dentro daquela sociedade. E a gente vai acompanhar aos poucos ele começando a criar ou a retornar esse poder crítico que foi perdido depois de toda essa lavagem cerebral que ele foi submetido durante toda a vida dele. Então ele não lembrava nem direito o que aconteceu com a mãe, ele não lembrava das coisas que tinham acontecido, ele só vivia o dia a dia dele, né? Ele trabalhava no Ministério da Verdade, se não me engano. Então ele vai fazer amizade com a moça. E assim, a gente vai se desenvolver a partir daquilo ali, porque eles vão criar um afeto que aquilo não poderia existir. Como eu falei, as pessoas não poderiam amar, tudo tinha que, todas as suas forças, toda a sua energia tinha que ser depositada a coisas favoráveis ao governo. Então você não poderia amar, você não poderia ter uma pessoa que seria mais importante. E aquilo ali vai se desenvolver e assim, gente, desesperador tudo que acontece. E como eu falei, gente, eu tive que parar esse livro porque ele tava sendo, assim, tava me fazendo mal, porque eu me senti doutrinada. Então a gente tem slogans daquele governo que são muito pesados. Por exemplo, ó, guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Então, coisas que são bombardeadas na sua cabeça. A gente tem a imagem do Big Brother te vigiando 24 horas por dia. A gente tem o minuto do ódio. A gente tem vários mecanismos criados pelo partido para te doutrinar o máximo possível para você fazer o que o partido quer que você faça. Esse é um tipo de livro que não dá para você absorver tudo de uma hora.
Talvez, quem sabe, daqui a alguns anos eu faça uma releitura para absorver cada vez mais do que foi dito aqui. Então, como eu falei, o nosso protagonista, ele vai, né, se apaixonar e ter um relacionamento ali com uma mulher X que vai aparecer na vida dele. E tudo que eles têm que passar para conseguir ter esse relacionamento. E assim, quando eles são pegos, e tudo que eles têm que passar e tudo que o Winston passa é muito pesado, sabe? O que me marcou é, de novo, eles conseguirem destruir o seu poder crítico. Eles chegam a um ponto de te convencer que 2 mais 2 é 5 e não 4. E eles não querem só que você aceite o que o governo está falando. Eu não quero só que você concorde comigo. Eu quero que você, de fato, acredite. Você tem que acreditar no que o governo está falando. E eu já repeti essa frase dezenas de vezes, porque esse é um marco aqui nesse livro. Você tem que acreditar fervorosamente no que o governo está falando. Porque se você não acreditar, você é vítima de tortura, sequestro, censura, prisões políticas, porque é desse jeito que o governo consegue segurar e manter aquilo que eles têm hoje, sabe? Se o governo hoje está falando que a Oceania, que é onde eles vivem, está contra a Lestância, ele está contra a Lestância. Mas se 2 minutos depois ele falar que a Oceania está contra a Eurásia, então ele está contra a Eurásia. Eles sempre foram os inimigos dele. Não interessa se antes era de um jeito, agora é desse jeito e sempre foi. E você não pode questionar. E assim, o sentimento que a gente tem no final desse livro é um sentimento de desesperança, gente. Não vai esperando um final feliz, porque não é isso que vai acontecer. Ele é um livro muito, como eu falei, ele é nu e cru, ele te dá vários socos no estômago, várias coisas para você repensar. E para você parar de colocar políticos e ideologias como assim o suprassumo da existência, que eles são ícones sem defeito, porque isso não existe. Sempre tem um porém. E esse sentimento de desesperança na sociedade é muito que nos pega cada vez mais nessa leitura. É uma leitura que, assim, gente, é de partir o coração, mas assim, é de partir nossa cabeça, sabe? De explosão. E é um alerta, eu acho que a interpretação que eu fico desse livro é que é um alerta. Nunca deixe chegar a esse ponto. Sempre questione, sempre vá atrás, sempre procure sobre os dois lados. Não fique só com o seu cabresto, não olhando para frente sem questionar. Você tem que questionar as coisas que são ditas e faladas. Você não pode simplesmente aceitar. Se você tem a possibilidade de pesquisa, se você tem acesso à internet, a livros, à educação, por isso que, livro, educação é extremamente importante, porque isso aguça e isso é o potencial inimigo a certos governos. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise dos 2 livros. A análise política que é feita a partir desse autor que é brilhante. Todos os questionamentos são feitos a partir dessas leituras que são, se você pensa de uma primeira maneira, assim, superficialmente, como isso é inalcançável, isso não vai acontecer. Mas é muito real tudo que tá aqui. Você tem que ir além, você tem que mergulhar nas camadas dessas leituras e não ficar simplesmente no superficial, porque elas são muito, muito gigantes. Como eu falei, se você quer ler George Orwell, não sabe por onde começar, leia A Revolução dos Bichos. Fica um alerta, tudo que vai acontecer aqui em 1984, que é um livro pesado. Eu acho que tudo que eu falei aqui não é nem 10% de tudo o que acontece de fato no livro. Você só vai ter experiências de ler 1984 com você disponibilizando seu tempo para ler de fato esse livro. Você pode procurar em qualquer resenha, nunca vai ser suficiente para trazer até que ponto tudo chega aqui nesse livro. E é um livro muito, muito foda, muito, muito pesado, mas que vale super a pena, e fica esses alertas aqui que eu fiz pra vocês. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Já vai deixando seu like, se inscreva no canal, me siga no Instagram, @meajudelinha, gente. Beijo e até o próximo vídeo.